Olá, Marina Paula, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também a Sueli Paula, boa noite Nadissan, seja bem-vinda também. Boa noite Leda Lobato, seja bem-vinda. Boa noite Gisela Goulart, para você e para a sua companheira, né, que sempre nos acompanha também, a Márcia, o Juarez, sejam bem-vindos. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas, muito boa noite para vocês, né, Dona Wanda, o Edivaldo, Márcio, Marcos e a Adriana, que com certeza daqui a pouco estará aqui. Aí, ó, falei e apareceu ela com seu boa noite, né? Olá, Adriana. Joana Bandeira, muito boa noite também para você. Boa noite, Sr. Luiz Alberto, seja bem-vindo, como sempre. Ao lar de todos nós, Sr. Luiz, ao lar de todos nós. Olá, Ronaldo Fac, muito boa noite também, seja bem-vindo. Boa noite, Dona Leopoldina. Boa noite também, Oneida Alves, seja bem-vinda. Dona Maria Geralda, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Zezé Bueno, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, muito boa noite também, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Olá, Rosilene, Osmani, Diego, muito boa noite também, sejam bem-vindos. Deixar também os nossos cumprimentos ao nosso companheiro Wagner, que irá assistir em outro momento. Também a todos aqueles que sempre assistem, né, em outros momentos, Dona Neuza, Ludinha, Camilo, né, e outros que também assistem e nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Olá, Cris Queiroz, boa noite também para você, seja bem-vinda. Vamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece. Luísa Nalim, boa noite. Rosilda Martins, boa noite também. José Ricardo, olá, boa noite, seja bem-vindo. Gente, que nós possamos então agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento, as nossas energias e vibrações e buscar nesta sintonia, nesta conexão com o Criador, por intermédio de Jesus e da espiritualidade superior, buscar nesses instantes nos sentirmos um pouco mais fortalecidos, nos sentirmos um pouco mais protegidos, nos sentirmos mais amparados. Precisamos dessa proteção, precisamos desse amparo, precisamos dessa energia oriunda dessa espiritualidade maravilhosa, a fim de que, mais fortalecidos, tenhamos condições de superar os obstáculos que a vida nos coloca,
os obstáculos que a vida nos coloca, mas em decorrência das nossas próprias fraquezas, em decorrência da nossa ignorância, em decorrência dessa necessidade de sermos ainda testados e provados em determinados aspectos que nós ainda não conquistamos, nas virtudes que ainda precisamos embasar a nossa própria evolução e a perfeição. Por isso aqui estamos, para que através desse aprendizado, através dessa partilha, porque estamos aqui partilhando sim energias, vibrações, partilhando informações, conhecimentos, para que pelo conhecimento e pela partilha, pela comunhão de ideias, nós consigamos, através do autoconhecimento, substituir vícios, defeitos, dificuldades, ignorância, por virtudes, como a caridade, a sabedoria, e principalmente na leitura e estudo do Livro dos Espíritos, sobretudo desta parte sobre as leis morais, que a gente consiga entender como que funcionam todos os mecanismos da providência divina, porque nos deparamos com eles diuturnamente, e às vezes nós não sabemos como nos comportar pela falta de conhecimento. Então, aproveitemos o máximo possível esses instantes, e que Jesus, nessa sua bondade imensa, infinita, maravilhosa, continue tendo paciência, tolerância e principalmente muito amor para com todos nós. Agradecemos mais uma vez esse carinho imenso de todos vocês. E como nós dissemos, todos nós somos importantes uns para com os outros nesse processo e nessa busca, né? Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite também, Célia, Eva, Joaninha, Francisca, Cidinha Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Marlene, Joana Carneiro e todos os companheiros aí da comunidade. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também, Mariinha, Ercília Machado, Helena Coelho. Que bom que todos vocês estão aqui, como nós dissemos, partilhando e compartilhando conosco estes momentos, né? Filomena, muito boa noite também, seja bem-vinda. Bem, meus queridos amigos e companheiros, como nós falamos, olá Maria das Graças. Gente, a Maria das Graças que eu falei para vocês do aniversário ontem, hoje ela está aí participando conosco, com certeza as nossas preces e vibrações continuam, né, Maria? Parabéns para você, muita paz e muita tranquilidade. Gente, nós vamos continuar as nossas reflexões sobre a lei de destruição. E a gente tem visto, nós temos observado riquíssimos ensinamentos que nós podemos extrair destas questões, tanto das perguntas quanto das respostas da própria espiritualidade. Né, Vânia? Boa noite, seja bem-vinda. Tanto das perguntas quanto das respostas. A gente percebe o quanto que Kardec foi muito perspicaz e no processo de elaboração mesmo de todos esses questionamentos e de toda essa doutrina. Como que ele foi, com certeza, um instrumento perfeito de Jesus e da própria espiritualidade, objetivando exatamente deixar para nós todas essas informações e todos esses conhecimentos. Então, temos conseguido sentir, temos conseguido perceber, né, Maria Ângela? Muito boa noite, seja bem-vinda. O quanto estes momentos nossos, né, têm sido importantes. Eu não vou nem repetir aqui as questões anteriores, eu já vou dar sequência para a gente já entrar nos flagelos destruidores, que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivenciado, sobretudo nos últimos 3 anos, né? E foram esses flagelos destruidores, por exemplo, que nos uniram. Foram esses flagelos destruidores que permitiram que nós criássemos mais um vínculo. Veja que família maravilhosa que nós formamos, né? Lourdes Ogata, boa noite. Boa noite também, Maria Oliveira, Cidinha Oliveira, seja bem-vinda. Então, nós vamos dar sequência
Nós estamos na questão 733, para aqueles que querem aí acompanhar ou continuar lendo, e vamos exatamente percebendo a profundidade de todos esses ensinamentos. Lógico que uma revisão rápida a gente precisa fazer. Lembrem, a lei de destruição é justamente aquela lei que vem para, se contrapondo à conservação, permitir um certo equilíbrio. Por quê? Porque a conservação, sim, ela é importante, até mesmo porque nós não podemos descuidar deste dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a própria vida. Mas vejam, nós só vamos regenerar, nós só vamos melhorar, nós só vamos evoluir com esse processo de destruição, ou com a transformação. A transformação é exatamente que vai... Ela tanto representa quanto ela é uma causa desta renovação e principalmente da evolução. A gente percebe que quando nós estamos mais avançados, e a gente já citou como exemplo o nosso próprio corpo, a cada reencarnação, a cada oportunidade, nós vamos avançando, nós vamos ficando com corpos mais belos, as nossas células vão também se depurando, tudo vai se depurando, né? Amanda Lavez, boa noite, seja bem-vinda. Tudo vai se depurando. Então, essa lei de destruição, ela é uma lei natural, porque é através dela que a gente vai conseguindo avançar. Caso contrário, nós ficaríamos só pela lei de conservação estacionados. Imagine se nós mantivéssemos, por exemplo, nessa existência, mantendo este corpo durante, 500 anos. Para muitas pessoas seriam 500 anos de atraso. Então a destruição vem para, contrapondo a conservação, ser ou servir de ponto de equilíbrio para, em determinados momentos, nós pararmos e, através dessas mudanças e da transformação, a gente enxergar aquilo que precisa ser efetivamente modificado. Tanto assim é que nós vimos que, em mundos mais avançados, a lei de destruição funciona de uma forma diferente. Os corpos não têm a necessidade de se destruir tanto quanto em mundos mais atrasados. Por isso que a gente tem percebido a expectativa de vida nossa, do nosso planeta, a cada período ela vai ampliando, ela vai aumentando. Hoje nós já estamos aí em 75 mais ou menos, mas nós já tivemos no passado uma expectativa de vida de 40, 50, 60 anos. Daqui a alguns milênios, quando a gente estiver mais avançado e evoluído, nós vamos precisar menos desta lei de destruição. Pelo menos para nós atingirmos essa evolução. Perfeitos? Então, seguindo, na questão 733, Kardec vai exatamente perguntar se nós, olá daí, boa noite, seja bem-vinda, você, seu companheiro, se nós sempre precisamos, olá Aparecido, seja bem-vindo, sempre precisamos desta destruição. Essa destruição é uma necessidade para nós, inclusive aquilo que a gente estava falando a título de introdução. Sim, a destruição ela é uma necessidade, por quê? Porque justamente ela vai representando essa transformação, essa reforma. Olá Rosali, boa noite. Vejam, vocês conseguem mudar a casa de vocês se vocês não destruírem alguma coisa? Às vezes aquela casinha simples e tal, a gente, vou aumentar um cômodo, eu vou deixar a casa mais, vou deixar a casa maior, mais ampla, vou deixar a casa mais arejada, ou eu preciso pintar, eu tenho que às vezes destruir um reboco, alguma coisa, para poder... Então toda melhora, ela pressupõe justamente isso que chamamos de destruição, que como diz a espiritualidade, nada mais é do que uma transformação. Então, há sim essa necessidade. E vejam bem, gente, nós estamos bem no meio, podemos assim dizer, de um flagelo destruidor, ou mais para o fim de um flagelo destruidor. Destruição. A pandemia, a Covid. Vejam quantas transformações nós passamos nesse período da Covid. Por exemplo, nós criamos a vacina. Nós criamos mais um imunizante exatamente para poder o quê? Aumentar a expectativa de vida. Imagine se nós não tivéssemos isso. Ou imagina a Covid há alguns anos, algumas décadas atrás. Provavelmente teria morrido muito mais pessoas. Então, essa destruição vai ajudando a gente a desenvolver o nosso intelecto, a nossa inteligência. E aí a gente vai brigando, batalhando contra estes agentes destruidores, e nós vamos aumentando a nossa expectativa de vida e automaticamente ficando mais
inteligentes, né? Daniela Diamantino, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, nós vamos ficando mais inteligentes com tudo isso. É a evolução, né? Adilson Riva, muito boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. É a evolução. Então, a destruição é uma necessidade? Pergunta Kardec. Sim, é uma necessidade. A matéria precisa passar pelo processo de destruição e de transformação. O espírito, princípio inteligente, a essência, a destruição do invólucro material é que vai dando a ele esse desenvolvimento que ele precisa. Ele não se destrói. É uma criação perfeita. Deus criou o princípio inteligente e o princípio material. E os dois convivem. O material se destrói ou se transforma. O espiritual, não. Ele apenas avança, evolui. Este não é destruído nunca. Tá? Seguindo nesses questionamentos, Kardec quer saber se a gente tem, nós, seres humanos, imaginem aquela escala evolutiva, né? Mineral, vegetal, animal, homem, anjo. Kardec quer saber se nós, homens, né, que estamos um pouco mais à frente, né, Vânia Assunção, boa noite, que estamos um pouco mais à frente nessa escala evolutiva, tá? Ele quer saber se a gente tem o direito de destruição sobre todos aqueles que estão atrás de nós. Olha que pergunta interessante do codificador, né, Valdileia? Muito boa noite também, seja bem-vinda. Será que nós temos o direito de destruição sobre, por exemplo, os animais? A gente falou, e nós vamos complementar, né, claro, com essas questões trazidas pelo próprio codificador. Aliás, o ser humano, ele tem este problema. Se me permitam, posso até dizer, a gente ainda não tem, gente, contato ou informações mais claras e precisas de seres de outros planetas, porque nós ainda não estamos preparados para convivermos com seres dos outros planetas. Gente, nós temos dificuldade de respeitar os nossos limites e principalmente os limites dos outros. Nós estamos aí também em meio a uma guerra. O que é uma guerra? São países brigando por territórios, querendo aumentar e ampliar o seu território. E às vezes a gente pergunta, para quê? Qual é a finalidade? Então, se o ser humano tivesse essa capacidade, provavelmente já estava querendo conquistar outros planetas. Mas espera aí, nós não temos esse direito. E aí Kardec faz essa pergunta, por isso que eu estou ampliando a interpretação. Nós não temos esse direito, inclusive, sobre os próprios animais. Por isso que existe um limite. Bom, aí nós vamos entrar exatamente nesse ponto, na resposta da espiritualidade, né? Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos entrar justamente nesse ponto onde a espiritualidade fala, Kardec, o limite da destruição que vocês têm, ou do direito de destruir que vocês têm sobre os outros, o limite é a necessidade. Sempre quando for por necessidade, tenha certeza que é justificável o seu ato destruidor. Então, por exemplo, quando a gente fala dos animais, se nós estamos destruindo o invólucro dos animais, por quê? Porque o princípio inteligente não é destruído, mas se a gente destrói o corpo dos animais para a nossa sobrevivência, pronto. É justificável. Por isso que eu falei para vocês, né? A gente estava comentando no nosso último programa. Gente, essa questão da alimentação da carne animal, sim, coisas que a gente precisa avançar, evoluir. Mas o nosso corpo, que é carne, ele ainda precisa se alimentar dessas substâncias que nós vamos encontrar ali na carne. Sim, com o passar do tempo a gente vai conseguir superar isso. Mas, repito, é questão evolutiva. Então a gente tem sim o limite. Qual que é o limite? A necessidade. Tudo aquilo que extrapola a nossa necessidade, aí pronto. Aí já é abuso. E falou em abuso, a gente está falando em transgressão a estas leis divinas. Tá?
Eu até tinha mais algumas coisas para falar, mas eu não vou adiantar não, porque tem as perguntas seguintes aqui, que elas se complementam. Kardec é tão fantástico que ele conseguiu colocar numa sequência muito lógica boa parte destas questões. Então, Kardec continua. Então vocês estão dizendo que tem um limite. Qual que é? A necessidade. Só que essa necessidade, ela não vem sozinha, ela vem junto com a segurança, né, Sr. Antônio Pazotto? Muito boa noite. Ela vem junto com a segurança. Por quê? Porque eu tenho a necessidade, de um lado, de conservar, mas muitas das vezes a necessidade de se conservar não é só através da alimentação, muitas das vezes da segurança. Então, eu preciso, às vezes, destruir alguém para eu manter esta segurança. Tá? Então, Kardec entendeu o que a espiritualidade falou, né, Sr. Antônio Onofre? Muito boa noite, seja bem-vindo, fique em paz. Você, o Cido, mais alguns falaram aí, não preocupa com essa questão de atraso não, importante é vocês estarem aqui conosco. Então, Kardec entendeu, ó, beleza, vocês falaram necessidade e a segurança. Então me explica uma coisa, porque era comum naquela época de Kardec, assim como hoje em algumas sociedades é comum, as pessoas, por exemplo, se reunirem para caçar. Aí Kardec vai perguntar, mas peraí, o que vocês me falam então da caça? Lógico, a caça para alimentar uma família, já entendi. Mas e o que vocês me falam da caça por prazer? Porque eu perguntei acima se nós somos mais inteligentes, nós somos mais avançados e evoluídos. Então será que nós teríamos direito de interferir na lei de destruição? Ó, necessidade, sim, tá. Mas além da necessidade, eu posso fazer isso por prazer? A espiritualidade, Kardec, todas as vezes que vocês abusam do que é necessário, é como se vocês estivessem simplesmente dando vazão a instintos inferiores. Só que vejam, são instintos inferiores maculados pela paixão. Não sei se vocês conseguem me entender. Por quê? Porque se você falar em instinto, só animal, instinto. O instinto, gente, ele não falha. Por quê? Porque o animal não tem essa satisfação do prazer, não tem paixão, então não tem por que ele abusar. Não. O abuso é só para quem tem livre-arbítrio. Então, os animais, por mais violentos que possam ser, eles não erram com o seu instinto. Por quê? Porque eles não têm paixões, eles não avaliam o abuso. Agora, o homem, quando coloca a sua paixão acima de qualquer coisa, quando busca o prazer acima de qualquer coisa, ele corre justamente esse risco, né? Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês. Ele corre esse risco. E aí ele ultrapassa os limites da necessidade e automaticamente infringe as leis naturais. Então, a lei de destruição deixa de ser aquele ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o homem ultrapassou a sua necessidade e ele está realmente destruindo apenas e tão somente por prazer. Pronto. E aí, é claro, a gente abusou da nossa liberdade, nós abusamos dos outros e nós transgredimos as leis naturais, automaticamente nós vamos arcar com as consequências do nosso comportamento. Agora, veja como que Kardec é. Eu perguntei dessa possibilidade de um excesso, de um abuso. Agora, veja, os espíritos, respondem para mim. E no caso oposto? Aí alguns poderiam pensar, mas no caso oposto, como assim, Edson? Sim, Kardec faz essa questão. Ora, imagina em povos que tem ali na sua cultura, por exemplo, cultuar determinados animais e não destroem esses animais nem por necessidade. Olha só a pergunta de Kardec. Vocês falaram, abusar, sim, da destruição. Agora, tem uns que não abusam, aliás, eles sequer destroem, porque eles entendem que são animais, por exemplo, sagrados. Não destroem nem para saciar a sua fome, ou para sobreviver, ou para a necessidade. O que eu devo pensar disso? Pergunta Kardec para a espiritualidade. Ora, mais uma vez,
Se nós estamos excedendo, se nós estamos abusando, por mais que a gente acha que temos méritos, estes méritos são neutralizados. Gente, imagina só, eu vou deixar uma pessoa morrer de fome porque eu não posso destruir um animal para matar a sua fome. Perde o sentido, perde o significado. Ah, você está conservando um filho de Deus que é um animal, mas você está destruindo um filho de Deus que é um ser humano. Principalmente de novo, o envoltório corporal, o envoltório externo, tá? Você não vai destruir o espírito, por quê? Porque o espírito é indestrutível. A partir do momento que Deus criou, acabou. Ninguém tem ingerência nenhuma sobre ele, ok? O que nós destruímos é apenas o envoltório. Então, há abuso do mesmo jeito. Eu não vou citar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, mas a gente conhece a história de determinados povos que cultuam alguns animais e eles não destroem. Não pode se alimentar desses animais. Aí você imagina, poxa, tem pessoas morrendo de fome. Tem pessoas desnutridas por ausência dessa proteína, muitas das vezes animal. Então, o que a espiritualidade fala para Kardec? É um abuso de todo jeito, Kardec. A gente tem que sempre buscar o quê? O equilíbrio. E estes seres estão aí também com essa finalidade de trabalhar para o equilíbrio. Tá? Então, cuidado. Nem o excesso da destruição e nem a ausência da destruição, sempre quando acontece abuso, é contrário às leis divinas. Ok? Mais uma vez, deixando claro, o que é destruído? É apenas e tão somente o envoltório corporal, envoltório físico, tá? Gente, dito isso, nós passamos agora, a partir da questão 737, para os flagelos destruidores, que foi um tema muito trabalhado, principalmente de 2019 para cá, por conta da Covid, aliás, mais precisamente, 2020, 2021, alguns ainda estão falando em 2022. Então, o que vem a ser esses flagelos destruidores? Kardec não começa com pergunta o que é, porque de uma certa forma são simplesmente agentes que trabalham nesse processo de destruição ou no equilíbrio. E Kardec já começa perguntando por que Deus permite esses flagelos destruidores. Aí a gente primeiro precisa entender o que nós, pelo menos hoje, quais os conceitos que nós temos para explicar os flagelos destruidores. Gente, nada mais é do que eu sei que a morte de uma pessoa é algo natural. Mas se morre muitas pessoas ao mesmo tempo, aquilo foge ao natural. É o que nós estamos chamando de flagelos destruidores. Aqui no Brasil já foram mais ou menos quase que 700 mil mortes por conta da Covid. Então, é considerado um flagelo destruidor. Então, primeira coisa a gente tem que avaliar isso. Flagelos destruidores são o quê? As mortes coletivas em decorrência de determinada circunstância, de determinada situação. Tá? Agora vamos buscar aquilo que a espiritualidade responde para Kardec. Quando ele pergunta e questiona, mas espera aí, por que Deus fere a humanidade com esses flagelos? A espiritualidade vai dizer, com o objetivo único do progresso. Mas Edson, destruir? Sim. O que nós vimos agora no título anterior? Destruir para evoluir, destruir para avançar, destruir para progredir. Eu vou reformar a minha casa, eu preciso destruir algumas coisas para ela ficar mais bonita, para ficar mais funcional, para ela ficar... Então, o objetivo é esse. E os flagelos destruidores, segundo a espiritualidade responde para Kardec e para nós, ele serve para quê? Para fazer a humanidade evoluir mais depressa. Gente, se tivesse uma pessoa morrendo de Covid, ou uma morte no país,
outra morre no outro, outra morre no outro. Vocês acham que a humanidade tinha avançado para trabalhar em cima dessa vacina que nós temos hoje? Sebastião Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Não. Foi exatamente pela quantidade de pessoas que estavam desencarnando que eles debruçaram, opa, nós precisamos o mais rápido possível resolver esse problema. E aí saiu a vacina. Então, os flagelos destruidores, segundo a espiritualidade, são permitidos exatamente para quê? Para que o homem progrida mais depressa. E é claro que a gente está falando numa progressão principalmente do aspecto coletivo. Mas o aspecto coletivo nada mais é do que a progressão individual. Quantos de nós não mudamos o nosso comportamento depois da Covid? Sim, estamos falando da Covid porque é algo muito presente, mas a gente poderia citar muitos outros flagelos destruidores. A Covid está ainda aqui no nosso meio. Quantos de nós não mudamos os nossos hábitos, não mudamos os nossos comportamentos? Quantos de nós não podemos hoje enxergar um avanço, uma evolução? Do ponto de vista, vamos assim dizer, profissional, quantas pessoas que se deslocavam para o seu trabalho e agora perceberam que elas podem trabalhar inclusive de dentro da sua própria casa? E trabalha sob fiscalização. Não é aquela coisa, eu vou trabalhar dentro de casa, não vou trabalhar. Aliás, muitas pessoas falam que em casa você estava trabalhando, ou muitos trabalham muito mais. Eu sei, dentro da nossa área, estatisticamente falando, o avanço na produtividade de funcionários que passaram a trabalhar no home office foi enorme. Aumentou a produtividade. Gente, tudo isso é para mostrar o quê? Que a espiritualidade respondeu para Kardec. Kardec, para vocês evoluírem mais depressa, aí Deus permite. Ou, vamos dizer assim, negócio está escrito, ele envia flagelos destruidores para vocês. Tá? Então, de novo, flagelos destruidores são apenas e tão somente mortes ou desencarnes coletivos, né? A Cris está até falando aí, realmente, muitas pessoas estão trabalhando muito mais, né, Cris? Então, flagelos destruidores nada mais são do que desencarnes coletivos. A destruição nada mais é do que uma transformação. E o que se destrói? Apenas o envoltório corporal. A essência, princípio inteligente, não é destruída. Tá vendo? São coisinhas que a gente precisa ir gravando para a gente entender realmente a funcionalidade de todas estas leis. E é isso que a espiritualidade fala para Kardec. Nós não podemos enxergar apenas e tão somente o mundo físico que nos envolve. Nós precisamos ter uma visão além desses limites que o corpo nos impõe. Nós olhamos agora e falamos, poxa, esses flagelos destruidores dizimaram vidas de várias pessoas, de famílias. Isso causa dor, isso causa sofrimento. Mas se nós olharmos apenas e tão somente para a vida material, sim, só vai causar dor e sofrimento. Mas se nós olharmos além, a gente vai perceber. E cá a espiritualidade vai dizer para Kardec, Kardec, o quê? O que você acha que representa hoje a vida material perante a eternidade? É apenas um relâmpago perante a eternidade, a existência nossa de hoje. E esse progresso, quando a gente fala que é uma forma de acelerar, sabe aquelas coisas que a gente poderia conseguir em poucos anos? Ou que nós levaríamos anos para poder conseguir, às vezes a gente consegue rapidamente. Vou citar o exemplo da Covid. Muitas foram as críticas à vacina da Covid. Não, mas esse é um trabalho que demanda muitas experiências, que demanda muito tempo, porque tem que testar isso, testar aquilo. Sim, gente, a gente sabe. Por isso que os opositores e muitos críticos da vacina falaram, não, uma vacina não se testa em pouco tempo. Mas logo quando a vacina saiu, nós percebemos assim de uma forma muito nítida e clara o quanto diminuiu o número de mortes. Então, sabe aquele trabalho que demandaria às vezes 3, 4, 5 anos?
nós conseguimos em menos tempo. É isso que a espiritualidade está falando aqui, tá? Não estou defendendo esse ou aquele, essa, aquela opinião, não. Nós estamos fazendo uma leitura, estudo em cima do que está escrito aqui. A gente vai e consegue avançar um pouco mais rápido, justamente com esses flagelos destruidores. O Cid também faz aqui o seu comentário. Nós estamos justamente, Cid, aprendendo um pouco mais disso, ou de tudo isso que a espiritualidade aos poucos vai tentando nos ensinar, né? Até quando vamos assim usar determinadas expressões para qualificar ou para caracterizar ou adjetivar Deus, eu sempre fico assim, porque é difícil você falar em perfeição e tentar falar em característica ou qualidade essa. É difícil. Quando é perfeição mesmo, né? Então, assim, tem muita coisa que... Mas a gente percebe esse trabalho, como você diz, né, dessa espiritualidade superior, conduzindo os destinos da humanidade, que geralmente, gente, a gente não consegue enxergar com muita facilidade, né? A gente não consegue enxergar, e eu espero que todos consigam. Nós, principalmente, o que a espiritualidade está explicando para nós nessa resposta aqui? O flagelo destruidor, ele faz isso, aquilo que poderia ou que levaria anos, a gente vai conseguir mais rapidamente, né? Eu me lembro a questão aí do tsunami que pegou principalmente a região da Ásia lá. Gente, depois daquilo, quantos estudos foram feitos exatamente para tentar prever, primeiramente, os tsunamis? Depois de prever, quais são as medidas que a gente pode adotar para os impactos serem menores? Então, tudo isso é avanço, tudo isso é evolução. E é isso que a espiritualidade está tentando falar para nós aqui. Ok? Tem mais questões, claro, essa foi apenas a primeira que nós vimos dos flagelos destruidores, mas a gente vai deixar para o próximo encontro, né, na próxima terça-feira, para a gente não começar a picar uma questão aqui no meio. Nós paramos na 737, vamos passar para 738. Elas vão se interligando umas com as outras, tá? Gostaria agora, nesse instante, então, de agradecer a todos vocês. Espero que essas reflexões sejam bastante úteis e, em especial, que ajude todos, absolutamente todos nós, encarnados e desencarnados, a entendermos melhor todos esses desígnios divinos e, principalmente, né, gente, começar a entender um pouco mais nós mesmos e as leis que regem o universo. Muita paz a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.